Foi difícil, mas o Benfica garantiu os oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje vamos falar um pouco sobre este jogo, abordar os prémios que o Benfica já arrecadou desta campanha europeia, falar sobre possíveis adversários e trazer mais algumas novidades sobre o mercado e as modalidades do Benfica. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Santo Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. Foi um jogo louco na Luz, o Benfica garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao empatar 3-3 frente ao Mónaco na segunda mão do play-off de acesso à fase seguinte. No Estádio da Luz, a equipa de Bruno Lage, que na primeira mão do play-off venceu o Mónaco por 0-1, adiantou-se no marcador por Aktürkoğlu aos 22 minutos, mas os monegascos deram a volta ao resultado contentes de Minamin aos 32 e Ben Singer aos 51. O Benfica respondeu com um golo do Pavlidis de grande qualidade aos 76, mas o Mónaco voltou a igualar a eliminatória com um tento de Ilekena aos 81, antes de Orkan Kokcu aos 84 marcar o golo que valeu o empate na partida e o apuramento para a fase seguinte com 4-3 no agregado da eliminatória. Foi uma qualificação sofrida, mas o objetivo foi cumprido, a qualificação para os oitavos de final. As águias tiveram muitos problemas em conseguir segurar o jogo, muitas vezes tiveram dificuldade em fazer 2-3 passos seguidos, sentiu-se muita falta Florentino Luís para encher aquele meio campo. Até conseguimos marcar um golo cedo, mas a equipa nunca esteve totalmente tranquila no encontro, mas a partida acaba por mudar, com as duas substituições de Bruno Lage aos 58 minutos, que lança Dal e Amdoni, e o Benfica cresceu muito a partir desse momento com estas mudanças. As águias acabaram por usar a experiência europeia a seu favor e marcaram nos momentos-chave, permitindo então a qualificação, apesar de alguns sustos pelo meio. A defesa continua a ter muitos problemas e ontem Turbin esteve desastrado. Já olhando para o aspecto positivo, Pavlidis voltou a estar bastante bem. O grego está cada vez mais a tornar-se a referência ofensiva que todos nós desejávamos que fosse. É o primeiro jogador da história do Benfica a marcar 7 golos numa edição da Liga dos Campeões. É o quinto melhor marcador da prova. Kokcu também acaba por fazer um jogo muito completo. O gol do turco está nomeado para o gol do dia da Liga dos Campeões. O certo é que se nota aqui há algum cansaço por parte da equipa. As várias ausências também estão a ser bastante duras para haver aqui uma melhor gestão, mas também a verdade é que o melhor momento da equipa foi nos minutos finais, o que demonstra que apesar do cansaço, o Benfica nunca desistiu, teve coração para ir até ao fim e garantir então a qualificação para a próxima fase. Tivemos que sofrer um bocadinho, mas se fosse fácil também não tinha graça nenhuma. Falando mais a sério, foi um jogo complicado para o Benfica, que conseguiu sair vivo desta eliminatória, e é a terceira vez que chegámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões nos últimos 4 anos, o que não é nada mau, e mesmo na única vez que não tivemos nessa fase, que foi na época passada, o Benfica foi até aos quartos de final da Liga Europa. Ou seja, o Benfica já vai na 4ª temporada seguida a ir bastante longe numa competição europeia, e é esse mesmo o caminho que o Benfica tem de fazer, chegar o mais longe possível nas competições europeias. Não só dá imenso dinheiro, mas também traz prestígio internacional, e é isso que nós ambicionamos, tentar conseguir chegar cada vez mais perto da tão ambicionada final, e quem sabe com alguma sorte no sorteio e também grande capacidade da equipa possamos chegar lá muito em breve. É muito difícil, mas a verdade é que o Benfica, ao conseguir vários anos seguidos a chegar longe nas competições europeias, isso acaba por obviamente dar maior traquejo à equipa, maior experiência, e permite cada vez mais sonhar com esse sonho europeu. E já que falámos do dinheirinho, com este apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica ultrapassou pela segunda vez os 70 milhões de euros arrecadados pela participação na prova. Olhando para os valores desta época, as águias já tinham angariado 60,435 milhões de euros na campanha da Champions. Foram 18,62 milhões de euros pela entrada na prova, 15,9 milhões pelo market pool e coeficiente a 5 anos, 8,65 milhões pelo coeficiente a 10 anos, 9,1 milhões pelos pontos averbados, 7,17 milhões pelo 16º lugar no apuramento e mais 1 milhão pelo play-off. Agora que está entre as 16 melhores equipas, recebeu ainda mais 11 milhões de euros, e somando todos os valores recebeu
71,4 milhões de euros, um número já muito significativo. Assim sendo, o Benfica está muito próximo da sua verba recorde do clube, registada em 22-23, quando com Roger Schmidt ao leme atingiu-se os quartos de final da Liga dos Campeões e foi ganhado um total de 74,3 milhões de euros. Olhando agora para o futuro e com os oitavos de final garantidos, o Benfica já sabe que vai ter pela frente Barcelona, que defrontou na fase da Liga num jogo absolutamente loucos, ou Liverpool nos oitavos de final. O sorteio desta fase da prova realiza-se na sexta-feira, às 11 horas, em Nyon, na Suíça, e estes oitavos de final vão disputar-se em março. A primeira mão, já se sabe, vai ser na Luz a 4 ou 5 deste próximo mês, e o segundo jogo vai ser fora na seguinte semana, 11 ou 12. Olhando para os dois possíveis adversários, não tivemos grande sorte, mas estamos a falar da fase final da melhor competição europeia, portanto não dá para ser muito esquisito nos futuros adversários. Sob o comando de Hansi Flick, o Barcelona tem demonstrado um estilo de jogo que combina a tradicional posse de bola com uma abordagem mais vertical e direta. Esta mudança tática tornou a equipa mais imprevisível e eficaz no ataque. O tridente ofensivo Rafinha, Yamal e Lewandowski são absolutamente assustadores e têm estado num grande momento de forma. Ainda assim, é um conjunto que defensivamente tem alguns problemas que o Benfica conseguiu aproveitar no jogo da fase da Liga. Por sua vez, o Liverpool é um conjunto extremamente equilibrado em todas as zonas do terreno. É uma equipa com pouquíssimas fraquezas, um conjunto muito coeso e que conseguiu uma campanha impecável na fase da Liga, alcançando 21 pontos em 8 jogos, o que demonstra uma consistência absolutamente notável. A equipa de Arne Slot tem uma grande intensidade, pressão alta e transições muito rápidas, características que têm causado dificuldades a diversos adversários ao longo desta temporada. Salah é um perigo à solta, soma 28 gols nesta época e é uma dor de cabeça para o conseguir parar. Posto isto e depois desta curta análise, estes dois conjuntos, depois iremos fazer uma análise mais aprofundada quando soubermos qual é que vai ser o nosso adversário. A verdade é que são duas equipas que representam desafios muito significativos para o Benfica. São duas equipas muito, muito difíceis, no qual o Benfica acaba por não ser o favorito da eliminatória, mas olhando para estas duas equipas, talvez o Barcelona fosse o melhor conjunto a enfrentar. Nesta época já enfrentámos os catalães e acabou por ser um jogo muito disputado, que se não tivesse uma ajuda do árbitro, o resultado podia ter sido outro. Portanto, temos essa imagem do passado, que já os enfrentámos, e apesar de termos perdido, o Benfica jogou olhos nos olhos frente a este conjunto poderosíssimo. Talvez um espírito de vingança e injustiça pela partida na fase da Liga podia trazer uma maior confiança ao grupo e poderia tornar o jogo um bocadinho mais equilibrado, apesar de ser à mesma um adversário muito, muito complicado de bater. Contudo, eu acho que o estilo de jogo do Liverpool podia ser mais problemático para nós, pois parecem ser uma equipa muito mais consistente e intensa. O certo é que, seja qual for o resultado do sorteio, vamos ter dois jogos muito complicados para enfrentar e, enfim, é preciso um Benfica na sua máxima força para conseguir tornar esta eliminatória equilibrada. Vamos ter que dar tudo e vamos lá ver o que é que acontece, mas não somos favoritos, mas nem sempre os favoritos vencem a eliminatória e cabe ao Benfica fazer um belíssimo trabalho nas competições europeias. Depois dos rumores de João Cancelo, agora é a vez de Bernardo Silva. Perto de entrar para o último ano de contrato com o Manchester City, termina em junho de 2026. Bernardo Silva é apontado a uma possível saída ainda antes do próximo mercado de transferências, à altura em que o jogador pode fechar um pré-acordo com qualquer equipa. De acordo com a informação avançada pelo portal Football Insider, existem clubes portugueses, espanhóis e também sauditas que já demonstraram interesse em contar com o Internacional Luso a partir do verão de 2026, ano em que Bernardo Silva termina o contrato com os Citizens e fica livre no mercado, sendo que os ingleses têm até junho deste ano para tentarem fazer algum encaixe financeiro com a Bernardo Silva. O Benfica naturalmente é o clube português que está a ser colocado com possibilidade para o jogador de 30 anos. No entanto, apesar destes rumores, eu ficava muito surpreendido se Bernardo Silva voltasse já para Portugal. Barcelona e PSG têm interesse nele e ainda deve fazer mais um contrato antes de haver a real possibilidade
de ele poder voltar à luz. Mas os rumores não ficam por aqui. Um novo nome do Benfica surgiu no radar das Juventus para o próximo verão. Depois de ter falado durante muito tempo de António Silva, o emblema de Turim poderá agora avançar para a contratação de Florentino Luís. De acordo com o Corriere dello Sport, os Bianconeri iniciaram os primeiros contactos com o Benfica para conhecer os custos da operação e a disponibilidade do médio para uma eventual transferência para a Itália. Florentino está avaliado em cerca de 30 milhões de euros, mas a mesma fonte adianta que a Juve irá optar por uma forma semelhante à que fez com Francisco Conceição, um empréstimo com cláusula de compra obrigatória. O jogador de 25 anos conta com 31 partidas nesta época, com 2 golos marcados, sendo considerado por Bruno Lage um elemento fundamental, portanto será difícil aqui uma saída. Aliás, o Benfica tem interesse na renovação de contrato com este médio que está vinculado com o Benfica até 2027. Entretanto, há ainda uma saída que deve acontecer. O Coritiba demonstrou interesse na contratação do defesa central Tiago Cousa, de 21 anos, segundo avançou a Globo Sport. O clube paranaense já entrou em contato com o Benfica para avaliar a situação do jogador e a possibilidade de uma transferência. Tiago Cousa, considerado uma das maiores promessas da formação da Chapecoense nos últimos anos, foi anunciado como reforço do Benfica no início de 2022. O jovem assinou contrato até 2026, uma transferência avaliada em cerca de 1,5 milhões de euros, mas nunca evoluiu o que se esperava. Na temporada passada ainda registrou 25 jogos e 2 golos pela equipa sub-23 das Águias, sendo que nesta época ainda não conta com qualquer partida efetuada. A saída do central brasileiro deve mesmo acontecer, seja agora ou no verão. Temos derby no futebol feminino. O sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol feminino terminou que a equipa do Benfica vai receber o Sporting nesta eliminatória, jogo que se vai realizar entre os dias 22 e 23 de março. Na presente época houve 3 derbys, o encontro referente à final da Supertaça, a derrota do Benfica por 1-2, e os 2 duelos para as contas do campeonato, vitória das Águias por 0-2 no estádio de Alvalade e empate 1-1 no estádio da Luz. Nas rondas anteriores desta edição da Taça de Portugal, o Benfica, detentor do troféu, superiorizou-se ao Amora, 0-3, e também ao Racing Power por 3-2, e superando o Sporting nas meias finais disputadas a 2 mãos e também já sorteadas. As tetracampeões nacionais vão encontrar o vencedor do Valadares Gaia Rio Ave numa eliminatória que se vai realizar em abril. Vitória europeia também no handball. O Benfica somou o primeiro triunfo na main round da Liga Europeia ao bater por 36-31 na recepção aos suecos do Istad na segunda jornada do grupo 2 da prova europeia. As Águias com intervalo já venciam por 18-14, conseguiram cavar uma importante vantagem de 4 golos no primeiro tempo. Na segunda parte, a partida teve momentos bons por parte da turma benfiquista, que acabou por somar uma importante vitória com uma diferença de 5 golos por 36-31. O capitão Belon Moreira foi o melhor marcador das Águias, com 9 golos, seguido de Olé Ramel, 7, e Egon Anus, 5. Com esta vitória, o Benfica continua na luta pelo primeiro lugar do grupo, ocupando a terceira posição, com 4 pontos, a 2 da liderança partilhada do Limoges e do Birassou Irún. O primeiro classificado de cada um dos 4 grupos qualifica-se para os quartos de final, enquanto que o segundo e o terceiro seguem para os oitavos de final. Temos recorde no atletismo. Isaac Nader, atleta do Benfica, bateu o recorde nacional nos 1500 metros em pista curta no Meeting Eau de France Pas de Calais, ao terminar a prova em 3.32.59 minutos, ultrapassando os 3.34.23 minutos que também lhe pertenciam. No final dos 1500 metros masculinos, o corredor português ficou em segundo lugar, apenas atrás do francês Azdin Abbas, 3.32.29 minutos, e com este tempo Isaac Nader passa a ter a 4ª melhor marca europeia de sempre. Temos pódio no triatlo. Vasco Vilaça, triatleta do Benfica, iniciou a temporada a grande nível, alcançando o 3º lugar na primeira etapa do Campeonato do Mundo, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O atleta do Benfica percorreu 750 metros a nadar, 19.1 km de bicicleta e 5 km a correr em 48.39 minutos, a 18 segundos do vencedor, o neozelandês Aylan Hild. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre este jogo entre o Benfica e o Mónaco. Achas que foi justa a qualificação das Águias?
e qual é que era para ti o melhor adversário para apanhar na próxima ronda? O Barcelona ou o Liverpool? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal e coloca na caixa de comentários #qualificação europeia. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.